Olá, amados de Deus. É uma alegria estar aqui com você e através desse programa nós podermos tomar um cafezinho e anunciar, como você sabe, que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, batendo aqui na nota só. O Deus que veio habitar entre nós, Deus que se fez carne e agora Ele pode habitar em nós. E nós contamos com você, você pode ser um aliado nosso. Vão aparecer aí os links e endereços na tela da sua TV e para nós é um privilégio contar com a sua participação, com as suas orações. São muitas lutas que a gente enfrenta, com a divulgação. Você tem aí os seus contatos que você pode passar e com a sua colaboração para que esse programa, que tem um custo, se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Nós vamos ter um pequeno intervalo e esperamos que você fique conosco. Já já nós estamos voltando. Havia um senhor que ia lendo a Bíblia num trem e um jovem o viu ali lendo a Bíblia sem saber de quem se tratava. Perguntou assim: "O senhor já foi salvo?" E aquele ancião respondeu: "Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo." Este ancião era o grande teólogo A.T. Robertson. Aqui está uma verdade que precisa de luz. Eu sei que no campo teológico há aqueles que creem que o homem é uma unidade indivisível. Também tem aqueles que admitem que o homem é dicotômico, em que espírito e alma são a mesma coisa. E há aqueles que acreditam que há o corpo, a alma e o espírito. É dentro desta posição que a gente tem procurado escrever esse livro, A Salvação da Alma. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. O fui salvo me leva a pensar de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu fui salvo. Mas eu tenho uma alma que traz aí uma bagagem de informações, de traumas, de lembranças, e essa alma precisa ser desmontada, ser desconstruída. Há uma expressão bíblica que é despojada de toda aquela coisa do velho homem. Então eu estou sendo salvo. E é nesse sentido que esse livrinho foi escrito nos vários pontos da salvação da alma. Deus vai realizando uma transformação em nós pelo Espírito Santo e nós vamos reagindo isto de modo voluntário e decisivo para que a realidade espiritual se manifeste em nós. E depois nós saberemos que
O projeto de Deus é eterno e nós vamos ter um corpo glorificado. Serei salvo. Fui salvo no meu espírito, estou sendo salvo na minha alma e serei salvo no meu corpo. A salvação em 3 tempos, passado, presente e futuro, ela é uma realidade, me parece, bem consentânea com aquilo que a palavra de Deus revela. Este é o livrinho que nós escrevemos e que a gente indica na nossa estante como uma possibilidade para você ganhar esta revelação, para que Deus lhe dê a certeza de que uma vez sendo salvo, uma vez que você já foi salvo, você está num processo de salvação, de crescimento, que é também chamado de santificação, ou de desenvolvimento da sua alma. E esta é a nossa indicação. Você pode ter certeza que é um livro que tem defeitos, porque somos nós que escrevemos, mas você vai aproveitar muita coisa que vai ajudar em algum aspecto o seu crescimento espiritual. Tá bom? Eu espero que você tenha uma boa leitura desse livreto. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Hoje a gente quer trabalhar um pouco aqui a questão do orgulho espiritual. Esta coisa é o mais dissimulado dos pecados, pois ele sempre vem bem camuflado, bem disfarçado, ele vem às vezes vestido de humildade. E poucos de nós têm a percepção de sua altivez. Às vezes a gente acha que está sendo humilde e, na verdade, estamos sendo arrogantes. Não há mimetismo mais ardiloso do que o orgulho espiritual vestido de trapos e fiapos. Gente que se humilha por fora, mas é soberba por dentro. Usa roupa esfarrapada, mas tem uma alma tão impetuosa e agressiva e vaidosa que é muito desconcertante. Eu não confio na minha humildade. Muitas vezes me arrasto no discurso, mas a minha cabeça busca uma coroa no trono. Isto é muito claro, muitas vezes, mas nem sempre é tão claro assim. Muitas vezes eu falo mansamente, embora a minha pretensão é ser visto
esteja muitas vezes até gritando no íntimo. Eu digo que eu sou um mendigo da graça, é assim que eu assino, mas eu reajo como Sua Alteza. E isto é muito forte. É um paradoxo essa vida de ser um pobre de espírito. Porque ali naquele texto das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você vê que na primeira ponta está a pobreza de espírito, mas na segunda ponta está o reino dos céus. Você é Sua Alteza, mas essa Sua Alteza é desvestida de glória. Minha fala é de humildade. Todavia, o bafo é de um dragão de Komodo. Denuncia meu orgulho espiritual. Alguma coisa que mostra que, de fato, eu não sou tão humilde assim. O orgulho é o desejo pervertido de singularidade. Eu sou único, sou fora de série, sou singular. E isto é uma coisa que vai mexendo conosco nas nossas entranhas. A vaidade é o desejo pervertido de notoriedade. O orgulho, ou o orgulhoso, se vê como melhor. Enquanto o vaidoso, além de se ver como melhor, quer que todo mundo saiba disso. É que a gente tem esta nuancezinha entre o orgulhoso e o vaidoso. O orgulhoso, ele se acha o melhor. Mas o vaidoso, além de se achar o melhor, ele quer que todo mundo saiba. Ele faz questão de propalar isto para que os outros saibam também que ele é o mais importante. Eu sou soberbo mesmo quando estou me escondendo sob os mantos da insensibilidade, a fim de que os outros saibam que eu sou um ilustre desconhecido. Estou fazendo aquilo como um jogo. Eu estou falando de coração para coração. Eu não estou tentando fazer um jogo aqui, não. É mostrando as lutas. Fico assustado quando tomo uma foto de um grupo em que eu estou ali no meio. Eu me vejo logo procurando a mim mesmo para olhar como eu estou. Eu não sei se vocês têm a mesma visão. Quando pego uma foto assim de uma turma, de um grupo, onde você estava ali no meio, a gente sempre se procura para ver se está bem, se não está bem. Outro dia nós estávamos vendo uma foto de um grupo e tinha uma pessoa que disse assim: mas como eu estou ruim. É uma imagem idealizada. Eu tenho pedido ao Senhor que me revele quem eu sou de verdade e Ele me trate com a luz da verdade e com o seu amor gracioso, para que eu seja desconstruído dessas ideias idealizadas. Muitas vezes eu finjo que sou humilde, mas quando vejo minha imagem refletida no espelho do poço, logo percebo o narcisismo da modéstia rubra de brio. Como é trágico. Como é trágico a gente querer capitalizar
reconhecimento e ser reconhecido como tal. Eu acho que eu tenho direito e que devo ser tratado com deferência. Vocês não me viram, não me reconheceram. E por aí vão as estratégias psíquicas de quem se considera especial. Minha humildade sempre traja roupas de gala. Ela se impõe com direitos e privilégios. Isto traz uma expectativa muito grande. Nada do lado de fora, muitas vezes só lá dentro, mas está consumindo as minhas energias e o meu modo de ser. Eu vi um pseudo-mendigo dançando a baiana porque o seu contra-cheque não refletia a expectativa do seu cachê. Você precisava ver a dança que ele fez. Muito humilde, mendigo mesmo, parecia, mas na hora que mexeu com o bolso, saltou lá. Mas você sabe o que eu vi também? Minha conduta arrogante diante daquela cena, julgando o outro com presunção de quebrantamento. Orgulho na ação e na reação. Tudo com cara de traje de singeleza, quando na verdade era puro orgulho espiritual. Para um pouco e já já eu volto para a gente comentar isso, tá ok? Eu estava falando como eu tenho problemas com a minha conduta externa diferente da minha interna. A coisa ridícula é a postura de distinção presumida. Quando você tem uma expectativa de que os outros vão atender a esta sua demanda. Santo Agostinho, ele disse que a humildade é uma qualidade que aquele que tem não sabe que tem, pois se souber, ficará orgulhoso em tê-la. A frase dele é bastante significativa. Se você souber que você é humilde, você vai se orgulhar da sua humildade. Então, o orgulho espiritual é tão persistente e resistente que até com a humildade ele quer levar a algum tipo de vantagem. Ele vem ali no meio de uma maneira muito sutil, parece que você não está mostrando, mas no fundo você está querendo contabilizar pontos para a sua imagem. Orgulho é tão persistente, mas é algo assim que tenta vir um após o outro. Eu uma vez ouvi um missionário orar assim: Senhor, orgulho-me da minha humildade. Eu fiquei pensando, como pode? Aqui é uma contradição. Eu me lembro de um pastor, a história, não vi,
a história de um pastor que recebeu um broche, um distintivo, como o mais humilde, o the best em humildade. E na semana seguinte a igreja tomou aquele broche, porque ele veio à igreja e pendurou na lapela do seu paletó. Lá no fundo ele estava mostrando o que estava ali dentro. A água e fogo não se juntam muito, eles se aniquilam um ao outro. Ou a água apaga o fogo, ou o fogo consome a água. Orgulho e humildade são incompatíveis. Elas não podem existir no mesmo vaso. Então, nós precisamos reconhecer que precisamos da graça de Deus abundantemente para nos remover toda a camada de orgulho que está ali como substrato da nossa personalidade. Só o Espírito de Cristo, o Espírito da cruz, tem condições de produzir a verdadeira humildade sem promover algo orgulhoso, vaidoso, sem promover qualquer tentativa de importância. Não se trata apenas de uma doutrina certa da cruz, mas do espírito da cruz, da obra da cruz. O apóstolo Paulo diz assim: levando sempre em nosso viver o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Levando sempre, porque sempre nós estamos sendo atacados por esta ideia humana de que somos importantes e que merecemos ser reconhecidos. Se não houver a morte para si mesmo, não há lugar para Deus em nós mesmos. Se não houver a nossa morte para nós mesmos, não haverá a possibilidade de Deus habitar em nós. Nós não temos esta condição. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isto é fundamental. Precisamos mais do que conceitos corretos de teologia. Precisamos de morrer para os nossos direitos, para as nossas prerrogativas, para os nossos ideais carnais. Precisamos morrer. Isto é a obra mais profunda do Evangelho. Eu fui a um velório em que a viúva não se conformava com a morte do marido. Ela estava muito revoltada e em desespero. Ela colocou a mão sobre baixo da cabeça do defunto e ela começou numa histeria a arrancar as muquecas de cabelo da cabeça do defunto, gritando: você não pode me deixar, você não pode me deixar. Foi uma cena bastante forte. Mas o que eu achei mais interessante é que o morto, que tinha sido um homem
muito forte, um homem robusto, ele não esboçou nenhuma reação. Se ele tivesse vivo naquela hora, aquilo não acontecia daquele jeito. Era bem provável que houvesse ali uns contratempos bem fortes. Queridos meus, será que nós já morremos em Cristo? O nosso espírito, será que já experimentou a obra da cruz e nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós? Será que isto é verdade ou é apenas uma mensagem, alguma coisa que a gente fala, uma espécie de decoreba de papagaio, e a gente confessa, ou fala e declara, mas não é uma experiência? Isto tem que ser analisado com muita propriedade. Eu sei que no cemitério não existe sindicato. Mortos não reivindicam direitos. Se nós morremos com Cristo, vamos experimentar a vida de Cristo em nós e a libertação do nosso orgulho. A pergunta que não pode calar: você já morreu com Cristo? Não estou lhe perguntando se você já foi batizado ou se pertence a uma igreja, mas se você crê na sua morte juntamente com Cristo. É isso que gostaríamos que você levasse em conta. Não brinque com o orgulho espiritual, porque ele às vezes vai fingir dizendo assim: não, eu já morri, mas... E a gente vive depois do mais. E este mais aí vai determinar que você ainda não tem descanso. Que Deus nos dê a graça de viver para a glória dele, dependente dele, esperando nele, sem qualquer expectativa a nosso próprio respeito, mas vivendo de Cristo, por Cristo e para Cristo. Vamos em frente. Próximo programa, vamos conversar ainda de coração para coração. Até lá.